A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, está escrito: em que também vos confiaste, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso creste, foste selado com o Espírito Santo da promessa, quem é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória? Como cristão, nunca devemos duvidar daquele que entregou a sua vida em favor de nós. Como cristão, não devemos jamais ter sombra de dúvida daquele que, por nós, entregou a sua própria vida, a fim de que pudéssemos ser salvos pela sua graça e misericórdia. Então, a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus, ela deve pendurar-se para sempre. Ela deve ser plena, sem sombra de dúvida, porque uma vez que estamos plenos, confiantes no Senhor Jesus Cristo, alcançamos dele o cumprimento da vossa promessa. E por ele recebemos o selo da bênção, o selo da promessa. E quem é selado em Cristo é aquele que recebeu o selo, que foi marcado, impresso, que se tornou efetivo, confirmado, válido, que tem um contrato a ser cumprido, que está bem fechado, cerrado, lacrado. Que está concluído, terminado. Então, precisamos entender uma coisa. Selados pelo Espírito Santo estamos na promessa na qual o próprio Senhor Jesus Cristo prometeu, falou a nosso favor. Eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vou para o meu Pai, mas vou preparar um lugar. Então precisamos confiar sim na promessa na qual o Senhor Jesus Cristo ele fez por nós. A promessa de bênção, a promessa de vitória, a promessa transformadora que muda o caráter, a forma de pensar, a forma de agir, de atuar do homem. Quando você vai lá no livro do Evangelho de João, capítulo 14, você pode ler o livro, capítulo 14 todo, mas vamos dar ênfase aqui ao versículo 15, que diz o seguinte: se vós me amais, guardais o meu mandamento. Eu orarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita
convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo. Eu voltarei-vos para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verás, mas vós vereis, porque eu vivo, e vereis também. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A promessa na qual o Senhor Jesus Cristo faz no Evangelho de João, no capítulo 14, é algo que deveria refletir nas nossas vidas, deveria refletir no nosso entendimento sobre aquilo que de fato é, sobre aquilo que de fato nós precisamos entender, o nosso posicionamento, a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade. E quantos dentro da gente, quantas pessoas que deveriam confiar, que deveriam estar com as suas vidas somente voltadas para Cristo, mas sobretudo elas estão se perdendo, elas estão se deixando levar pelas coisas deste mundo. E por que estamos falando isso aqui? Porque existe dentro de nós irmãos em Cristo que têm perdido a sua vida, têm perdido a sua graça, têm perdido a sua salvação, porque ela tem voltado mais para as coisas deste mundo, ela tem se voltado mais para se apegando ao materialismo que está sendo oferecido por essas religiões dizentes, representantes do Senhor Jesus Cristo, mas que cobram taxas como dízimos e ofertas e sacrifício para que as pessoas possam se tornar membros, filiados, partidários à sua instituição religiosa. Qual foi a última vez que você jejuou, fez um jejum em prol da sua comunhão para com o Senhor Jesus Cristo? Qual foi a última vez que você separou 40 dias de jejum e oração para que eu possa receber do Senhor condições de pregar a sua palavra, de pregar o Evangelho? Qual foi a última vez que você separou parte do seu dinheiro, comprou cesta básica e doou aos pobres, doou às viúvas, aos necessitados? Qual foi a última vez que você foi no seu guarda-roupa, tirou os cobertor, tirou a roupa que não servia para você e levou para as pessoas que precisam, algumas até mesmo em condições de rua, que estão pelas praças das rodoviárias, pelas ruas da cidade? Qual foi a última vez que você fez uma novena em prol de alguém para que ele possa receber a palavra, o Evangelho de Cristo Jesus? Qual foi a última vez que você orou 318 dias para receber do Senhor o dom de falar em outras línguas para que você tenha condições de ministrar o Evangelho a uma pessoa estrangeira, a uma pessoa que não fala o mesmo idioma do que você? Qual foi a última vez que você plantou os seus joelhos no chão e ficou clamando até você ver resultado, ver o milagre de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na vida de uma pessoa que estava perdida nas drogas? Qual foi a última vez que você sentou com uma família totalmente destruída e lhe deu uma palavra de consolo baseando-se na Bíblia? Aliás, qual foi a última vez que você parou para ler, para meditar a palavra de Deus, para ler a Bíblia?
Passa-se mais tempo nas redes sociais, passa mais tempo nos bares das cidades, passa mais tempo na sua rotina, no seu dia a dia, até mesmo dentro de templos religiosos cristãos, mas não separa um tempo entre você e o seu Senhor e o seu Salvador Jesus Cristo. Aquele que te dá a garantia por herança da redenção, por posse, o Senhor Jesus Cristo adquiriu a vossa vida para o seu louvor, para a sua glória. Mas o que você tem feito? Como você tem se comportado? Qual que é a sua postura perante aquele que formou os céus e a terra e te criou unicamente para adorá-lo? E não estamos falando aqui de um conceito religioso, não estamos falando aqui de uma nova teologia, de uma nova filosofia, não. Estamos falando de você basear a sua vida na Bíblia, de ler, de estudar, adquirir conhecimento. Não espere que o Espírito Santo há de te revelar as promessas obtidas dentro da palavra do testamento do Senhor Jesus Cristo. Se você não ler, se você não estudar, se você não praticar, se você não viver o testamento do Senhor Jesus Cristo, você não consegue obter nenhuma garantia de salvação, de promessa, de bênção, na qual o Senhor Jesus Cristo tem para todos nós. É preciso, é necessário que amadurecemos, que crescemos espiritualmente, mas que para que a gente possa crescer espiritualmente é preciso, é necessário o primeiro passo, a leitura da Bíblia Sagrada, a leitura do testamento deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque lendo os termos do contrato, lendo as cláusulas, o estatuto, parágrafo por parágrafo, temos a autoridade de questionar, temos a autoridade de rebater toda e qualquer situação na qual somos impostas. Todavia, se não lemos, se não estudamos, se não lemos as letras miúdas, se não lemos as cláusulas, estamos fardados a perecer, estamos fardados a ser lançado por terra, porque não aprendemos nada, não sabemos nada, não porque o Espírito Santo não nos revela, é porque não temos o interesse, porque se tivéssemos o interesse, estaríamos nesse momento lendo a Bíblia, ao invés de ficar vendo videozinhos em mídias sociais. É preciso que abrimos a nossa mente. É preciso adquirir conhecimento, sabedoria. Mas isso só vai acontecer conosco a partir do momento que dedicarmos a nossa vida, que dedicarmos o nosso tempo com coisas que possam nos trazer um crescimento espiritual.
A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 5, está escrito: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, a nossa esperança, a esperança de salvação, de que nos céus com nosso Senhor Jesus Cristo haveremos de habitar, muito está baseado, muito está refletido na palavra, no testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Porém, todavia, entretanto, como poderei eu adquirir sabedoria? Como poderei eu adquirir conhecimento se a minha vida, se o meu querer, se o meu desejo ainda está preso neste mundo, ainda está aprisionado às coisas deste mundo? Mas como sair da prisão deste mundo? Fazendo a leitura diária do testamento deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim possamos obter de forma categórica todo e total conhecimento acerca das promessas feitas por Cristo Jesus em favor de nós. Por isso necessitamos de ler a palavra, de ler o Evangelho, a fim de que assim possamos obter a promessa, a graça, na qual nos está sendo dada por Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, está escrito: e com todo engano da injustiça naquele que perece, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. Não deixai-vos ser enganado por falsos profetas, pessoas que construindo igrejas para si, se coloca na posição de representantes do Evangelho de Cristo Jesus, e nisso tenta te corromper, tenta fazer com que você não viva uma vida plena, não viva uma vida real e verdadeira juntamente com o Senhor, mas fica fardado às coisas deste mundo, fica aprisionado a um conceito religioso pelo qual não lhe traz nada, não lhe traz salvação, não lhe traz arrependimento, mas simplesmente te traz um conceito de que Deus é amor e sua bondade permanece para sempre e que Ele há de aceitar-nos da maneira que somos.
Não se deixe enganar, não se iluda por pessoas que peguem a teologia do positivismo, pois eles vivem na injustiça e querem que você também viva na injustiça. Porque uma vez que estamos na injustiça, uma vez que estamos no engano, uma vez que estamos na mentira, não podemos receber o amor da verdade, pois o amor à verdade, que é Cristo Jesus, a obediência aos seus mandamentos, é que nos faz ser salvos, é que faz com que alcançamos a bênção, alcançamos a vitória, a redenção. Então não se deixe enganar, não se deixe se levar por esse tipo de pregação que não vai te apontar o seu pecado, que não vai te apontar o seu erro, a fim de que você possa se arrepender e voltar para o Senhor. Mas antes vai dizer que Deus é amor e há de te perdoar. Baseie a sua vida não nesses pregadores coach que querem te ensinar de maneira errada a uma vivência com o Senhor Jesus Cristo. Mas dobre seus joelhos, busca a sabedoria, busca o entendimento, busca o auxílio do Espírito Santo, para que assim você possa ter uma experiência real e verdadeira com Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 11, está escrito: não me expulse da tua presença, não tome de mim o teu Santo Espírito. Todos nós precisamos do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos pregar, para que assim possamos anunciar, para que assim possamos proclamar o Evangelho da salvação, o Evangelho transformador, o Evangelho que muda, que transforma a vida. Lembrai da prostituta Raabe, que uma atitude sua, que foi enxergada pelo Senhor Jesus Cristo como benfeitoria, fez dela parte da sua linhagem. Que todos nós possamos também fazer parte da história de Cristo Jesus, ter os nossos nomes escritos no livro da vida e a lembrança por parte das pessoas do nosso caráter, da nossa convivência, do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos, necessitamos que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo possa revelar-nos o seu querer, possa revelar-nos a tua vontade, a fim de que assim possamos viver, possamos nos relacionar a cada dia mais com o nosso Criador, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, aquele que por nós morreu e ressuscitou, dando uma demonstração clara do que haverá de ocorrer conosco. Então que possamos confiar na promessa do Senhor Jesus Cristo. E que a promessa do Senhor Jesus Cristo, o seu Espírito Santo,
possa revelar-nos, possa se revelar a nós, para que assim possamos entender, compreender o que a palavra do Senhor Jesus Cristo tende a nos falar, tende a nos dizer. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33, está escrito que eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, esse disse para mim: aquele que sob quem vieres descer o Espírito, e sob ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Todos nós recebemos o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Ao aceitar como Senhor e Salvador pessoal. Agora o Senhor quer cumprir na nossa vida a promessa de nos batizar com fogo, com o Espírito Santo. Não para que venhamos rodopiar, gritar, falar supostamente a língua estranha, a língua dos anjos, dentro de um templo religioso desorganizado, bagunçado, na qual ninguém entende nada. Mas para que possa ser nos revelado tudo quanto a Bíblia nos diz, tudo quanto o testamento do Senhor tende a nos revelar, que é oculto deste mundo. Uma vez estava conversando com uma conhecida, uma irmã em Cristo, e ela é formada dentro do conceito religioso da igreja na qual ela faz membro. E ela questionando conosco sobre a questão de se fazer a faculdade, que você perde o dom do Espírito Santo. Como uma pessoa que tem mais de 30 anos de conversão pode acreditar que uma pessoa que estuda teologia, que vive todos os dias sob a palavra, não tem sobre a sua vida o Espírito Santo? Ora, se ela acredita que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo está na sua vida e manifesta através dela, mesmo ela sendo religiosa, mesmo ela sendo uma pessoa voltada integralmente à denominação cristã que ela é membro, quanto mais aqueles que saem, que procuram estudar, que procuram entender, fazer uma faculdade, não para trabalhar com isso, mas para que possa entender, compreender, analisar a sua vida, a sua comunhão, pregando sistematicamente o Evangelho de Cristo Jesus. Isso ocorre porque ela já é uma pessoa alienada,
há 30 anos obedecendo o líder religioso, vivendo a doutrina na qual foi criada por homem, e não tem pensado que o poder de Cristo Jesus não pode nem deve ser taxado tão somente a alguns sacos de linho, a algumas ideias religiosas. Como seria bom se todos tivessem a oportunidade, a condição de fazer a faculdade de teologia. Assim, esses falsos profetas, esses enganadores, jamais, em tempo ou fora de tempo, haveria de questionar quem somos, o entendimento de uma vida para com Deus não se baseia na doutrina na qual façamos parte, mas sobre a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa vivência, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, juntamente com a promessa de salvação nos dada pelo Senhor, a fim de que assim não venhamos a perecer, mas antes firmes, confiantes na promessa do Senhor Jesus Cristo, possamos viver, possamos morar, possamos compreender o que o Senhor tem, o que o Senhor quer, requer de cada um de nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Profetas, capítulo 2, versículo 4, está escrito: e tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Qual é a Jerusalém nos dias de hoje? Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, devemos permanecer no nosso lar, no conchego da nossa família, a fim de que assim possamos receber o dom do Espírito Santo, que é a promessa transformadora para nossas vidas, para que assim possamos alcançar a misericórdia, a graça do Senhor Jesus Cristo, sendo batizado com o Espírito Santo para pregar a sua palavra, para anunciar as boas novas, para levar a quem quer que for o Evangelho de Cristo Jesus. E sendo rebatizados, recebendo sobre a nossa vida o Espírito Santo, a prática da leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo faz com que o Espírito Santo nos revela
todo o conceito, toda a postura do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, para que assim não vivemos mais conforme os nossos conceitos, os nossos princípios, mas para que possamos agora viver na direção do Senhor Jesus Cristo, fazendo-se cumprir na nossa vida o seu querer, a sua vontade, de forma que assim possamos ser alcançados, ser transformados, ser modificados pelo poder da palavra através do Espírito Santo. Então é preciso, é necessário que a nossa vida ela possa vir a ser baseada somente nas Sagradas Escrituras, naquilo pelo qual o Senhor tem, naquilo pelo qual o Senhor nos revela, para que não vivemos mais conforme a nosso próprio entendimento, mas agora na sabedoria, agora na revelação da palavra do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho que muda, que transforma, que faz o homem ser o que ele é. Com Cristo, amigo de Deus. Sem Cristo, uma pobre alma penada que está prestes a ser condenada. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, está escrito: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Uma vez que recebemos o batismo do Espírito Santo, não mais vivemos conforme o nosso querer, não mais vivemos conforme a nossa forma de pensar, não mais vivemos conforme as nossas atitudes, mas agora vivemos e compreendemos que a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, ela se baseia somente em Cristo. Não temos mais tempo para viver conforme o mundo, conforme o desígnio deste mundo, mas agora vivemos conforme a orientação que nos está sendo passada, que nos está sendo dada pelo Espírito Santo, a fim de que vivemos em conformidade ao nosso Senhor e Salvador, ao nosso Deus e Yahvé Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, está escrito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Ou seja, a salvação que temos, ela não está baseada naquilo que queremos, não está baseada na nossa vida religiosa, sendo membro filiado, partidário de uma denominação cristã, mas segundo a misericórdia do próprio Senhor Jesus Cristo, que não olha a obras da nossa mão, não olha a obras feitas por nós para decidir se seremos salvos ou não, mas pela regeneração
das nossas vidas, quando levantamos a mão e confessamos Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, negando-se desde o princípio religioso, passando pelas nossas próprias vontades, a fim de que recebemos a renovação do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, para que dessa maneira possamos agir, possamos atuar em conformidade com a palavra, com o Evangelho de Cristo Jesus para nossas vidas. Essa é a promessa, esse é o desejo pelo qual anseia o Senhor Jesus Cristo, pelo qual deseja o nosso Deus, a fim de que possamos coabitar com Ele, fazer uma morada com Ele por toda a vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 22, está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembrai-vos que a igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós. Por isso o seu Espírito Santo em nós habita. Porque agora o Senhor não habita mais por templos feitos por homem, mas Ele habita em cada um de nós, a fim de que assim possamos ter um relacionamento, ter uma vida voltada somente para o Senhor. Por isso, é preciso que demos ouvido ao Espírito Santo que habita em nós, a fim de que possamos fazer, possamos cooperar, possamos atuar, não conforme o homem, não conforme a sua vontade, conforme o nosso eu, o nosso querer, mas conforme a vontade e o querer de Cristo Jesus para as nossas vidas, a fim de que assim possamos alcançar, possamos ser transformados pelo Evangelho da salvação, através da revelação que nos é dada pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 ao 17, está escrito: e eles ouviram a voz do Senhor, Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: quem te contou que estava nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comeste? E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. O que é isso que tu fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor disse à serpente: por que tu fizeste
Isso. Tu és amaldiçoada acima de todos os gados, acima de todos os animais do campo. Sob o teu ventre tu andarás, e do pó comerás. Todos os dias da sua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E ela ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher, ele disse: eu multiplicarei grande o teu sofrimento e a tua concepção. O Senhor fala conosco todos os dias. A palavra de Cristo Jesus nos é revelada a todo momento, a fim de que possamos dar ouvidos àquilo pelo qual o Senhor nos revela, aquilo pelo qual o Senhor nos fala. Porém, todavia, entretanto, é preciso, é necessário que tenhamos um relacionamento reto, justo, fiel e verdadeiro para com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim possamos ser agraciados com as promessas feitas pelo Senhor. Que o Senhor tenha de nós misericórdia. E se em algum momento Ele não está falando conosco, Ele não está se revelando a nós, que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele perdoa as nossas vidas, a fim de que dessa forma, dessa maneira, não venhamos a viver em conformidade com este mundo. É preciso, é necessário é necessário que voltemos para a palavra, para obtermos assim a misericórdia, a graça de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 20, está escrito: e o Senhor diz: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave. Eu descerei agora e verei, e eles verão segundo o clamor que veio de mim, e se não, eu saberei. O clamor da nossa alma é grande. O clamor da nossa alma é imenso. Ele chega aos ouvidos do Senhor Jesus Cristo. Por causa da grandeza do pecado que cometemos contra o nosso Senhor, contra o nosso Salvador Jesus Cristo. É preciso que arrependemos dessa vida
pela qual vivemos, e agora vivendo não conforme o nosso querer, vivendo agora não conforme o nosso desejo, mas conforme a vontade, o querer de Cristo Jesus. Que neste momento todos nós possamos dobrar os nossos joelhos em uma só voz, em um só clamor. Possamos agora pedir ao Senhor Jesus Cristo, fazer uma oração ao Senhor Jesus Cristo. Pai, perdoa os nossos pecados. Não impute a nós a ignorância da nossa alma, mas cria, Senhor, em nós um coração transformado, um coração voltado somente para a Sua palavra. Cria em nós, Senhor Jesus Cristo, uma mentalidade que queira, que gosta, que deseja, que anseia viver não conforme a religião, mas viver conforme a Sua vontade. Pois pronto estamos, Senhor, para sermos crucificados por amor a Ti. Pois prontos estamos, Senhor, para sermos perseguidos, caluniados, difamados, torturados por causa da Sua palavra, por causa do Seu Evangelho. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te agradecemos, pois a grandeza pela qual o Senhor tem, a Tua graça para conosco é tão grande que nos enche de alegria, de prazer, de gozo, de ter aceitado a Ti, Senhor, como nosso Senhor e Salvador. Porém, é necessário que, nesse momento, pedimos, clamamos ao Senhor que perdoa os nossos pecados, a fim de que a nossa comunhão, o nosso relacionamento seja conforme o Seu querer, seja conforme a Sua vontade. Que todos possam ter feito a sua oração. Que todos possam ter clamado, pedindo ao Senhor perdão, pedindo ao Senhor que ensine a ser uma pessoa melhor, a ser um cristão que não busca seus próprios quereres, suas próprias vontades, mas que busca, mas que procuram o querer, a vontade de Cristo Jesus para a sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, está escrito:
Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. A nossa vida ela já não mais pertence a nós. O Senhor Jesus Cristo a comprou por um alto preço, a fim de que não mais vivemos conforme o nosso querer, não mais vivemos conforme a nossa vontade, mas que agora possamos viver, mas que agora possamos levar as nossas vidas sob a tutela do Espírito Santo, a fim de que assim possamos estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porque sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos é impossível, é incapaz que o Senhor Jesus Cristo Ele possa abrir mão do seu querer, da sua vontade, a fim de que assim não vivemos mais conforme os nossos próprios desejos e vontade, mas agora na direção do Espírito Santo. Se você tem dúvida sobre a presença do Espírito Santo na sua vida, saiba que sem Ele, você sequer pode ser cristão. Sem a presença do Espírito Santo, você é incapaz você não tem nenhuma condição, você não tem nenhuma capacidade de seguir, de obedecer o Evangelho de Cristo Jesus. Então é preciso, é necessário que busquemos todos os dias a sabedoria, o conhecimento, para que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo possa nos revelar a vontade do Senhor, o querer de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Porque um cristão que acha que não tem sobre a sua vida o Espírito Santo, ele está fardado a perecer, ele está fardado a ser destruído como Sodoma e Gomorra, porque na sua vida a presença do Espírito Santo então você precisa se converter verdadeiramente ao Evangelho de Cristo Jesus, abandonando as práticas religiosas, abandonando as práticas mundanas e dando atenção, dando ouvido ao Espírito Santo, para que ele possa habitar na sua vida, no seu coração, na sua mente, te convencendo a cada dia, a cada instante do erro e do pecado, e ao mesmo tempo tendo um conhecimento da relação na qual vivemos
com Cristo Jesus. Não se deixe levar, não perca a sua bênção, não perca a sua salvação por causa de conceitos, por causa de doutrinas, pelo qual o homem é responsável por criar. Mas viva, não conforme ao seu querer, não conforme a sua vontade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.